Boa notícia, Matheus Martins e Cuiabano podem reforçar o Botafogo contra o Ceará, já que a gente não vai ter Savarino convocado na data FIFA. Vamos reagir aqui a F-Show, a Sport TV News, a Papo de Craque, a Nicola falando sobre o caso Montoro, o Flamengo quis atravessar, quis a chapéu, errou o chapéu, perdeu o chapéu, o que houve? Tudo isso e muito mais aqui sobre o Fogão agora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça, aqui embaixo, link do canal reserva. Eu vou falar isso até o dia 22 de junho, porque até esse dia, mais um strike, a gente perde esse canal aqui, o principal, e você perde o contato com a gente. Tem quase 30 mil nesse canal e só 1.100, eu acho, no reserva. Então são 28 mil pessoas que podem perder o contato com a gente se esse canal aqui sumir. Então, tá vendo esse vídeo? Antes de ver o vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal reserva, tá? Tem conteúdo lá também, vídeos legais lá também, igual aqui. Então se inscreve lá, caso esse canal caia, você está preservado o nosso contato diariamente. Vamos pro vídeo e depois a gente conversa. Fala do Botafogo, então a Joana citou essa questão da janela e o Botafogo está se movimentando, né? Tem chegadas lá no GE. Globo, né? Matéria da Jéssica Maldonado e do Sérgio Santana, o Botafogo se reforçando, né? Montoro e o Caio chegando para reforçar esse elenco do Botafogo, né? Álvaro Montoro e Caio Pantaleão, que já desembarcaram no Botafogo nesse domingo, né? Enfim, reforçando o time, né? O meio-campista do Vélez, né? Chegando o Montoro e o Caio também para reforçar o sistema defensivo do time. As informações estão lá no GE. Globo, mas acho que o de mais impacto são as saídas nesse momento, né, Joana? Igor Jesus, Cuiabano e Jair, um trio, um pacotão sendo levado pelo Nottingham Forest. Claro, esse trio fica para jogar a Copa do Mundo de Clubes, mas é mais um momento de observar o Botafogo mudando bastante esse elenco e perdendo peças importantes. O Igor Jesus, inclusive, quando apareceu essa proposta do Nottingham Forest, a gente, pelo menos a informação que a gente tinha era que, uma proposta interessante, mas vamos esperar o Mundial, porque com certeza ele vai se valorizar e a gente vai ter uma proposta melhor. Mas não teve essa espera. São 3 jogadores super importantes de um clube que já começa um ano enfraquecido, perdendo estrelas como o Almada, o Luiz Henrique, e a gente falava da dificuldade do Botafogo em repor essas peças. Mas só perdeu 2 titulares. Mas... né, pega a lista de todos os jogadores que saíram. Então foi tumultuado o início do ano do Botafogo por todas essas razões. Sai o Arthur Jorge, demora-se, né, muito para contratar um novo treinador. O Renato Paiva vem, falta peças, jogadores machucados. E aí a gente, né, o torcedor do Botafogo se depara com essa notícia de perder mais 3 pilares, né? Porque o Cuiabano ele virou um pilar, né, desse time do Botafogo com o Renato Paiva. Se desenvolveu bem ali. Exatamente. Aí, né, já não é mais lateral esquerdo o Cuiabano. Sim. Um ponto esquerda, um ponto esquerda. E que apareceu nessa posição justamente porque o Renato Paiva precisava, a gente fala de improviso, não é necessariamente um improviso, mas ele precisou dar uma mexida ali porque estava faltando jogadores para essa posição e porque o elenco não estava tão recheado como era no ano passado. Então é importante que o Botafogo se movimente, é um ano muito importante para o Botafogo, tem um Mundial aí chegando, mas para o torcedor deve doer muito no coração de saber que o Jair nem chegou. Não, e o Jair foi naquela... Não, é naquela mas já era para isso mesmo, né? Gente. Então, mas esse é o problema. Jogou 16 jogos, ainda foi muito, porque quando chegou era para não jogar nem isso, porque a defesa titular estava formada, ele ia ser vendido nessa janela. O Textor contratou o Jair para fazer negócio e fez. Foi a primeira coisa que, assim que teve oportunidade. Ainda conseguiu... o Cuiabano, desenvolveu o Cuiabano a ponto de fazer negócio. E o Igor Jesus teve algum resultado esportivo bom. Agora, acho o negócio bom para o Textor, para o Botafogo é ruim. Para o Textor, para Holding do Textor deve ser bom o negócio. Ruim para os jogadores também. Acho que os jogadores vão para um clube modesto, com dificuldades de desenvolvimento. O salário eu não sei, deve ser interessante. Bom para os empresários também. Para os empresários não tenho a menor dúvida. É isso, mais um baque então nesse time do Botafogo, mas claro, lembrando essas saídas depois da Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo que tem um grupo muito difícil com 2 europeus fortes, né, caso do Paris Saint-Germain e do Atlético de Madrid. Vamos falar, ele descansou bem, nem chamei ele nesse bloco. Preparou a voz de Neymar? Põe a imagem aí, o Neymar falou que a torcida do Botafogo estava provocando ele, ele fez... esse negócio da provocação, a gente acabou de falar aqui, pertence ao futebol, como diria Vanderlei, um abraço pra ele. Olha lá, ele falou, eu vou fazer um gol e vou aí depois. E aí a torcida... Ele fez gol. Fez o gol? Com a mão. Gol ele fez. Não, isso aí, assim, gol ele fez. Mas foi um gol ilegal. Parecendo o Lloyd Augusto ali, colocando a mão na orelha. Falar de Neymar, é importante falar do lugar que o Neymar está, a instituição está acima dele, muito mais importante e relevante que ele, qualquer jogador, que é o Santos Futebol Clube. Fala pra ele onde ele está. Ele joga no Santos Futebol Clube. É que o Santos também se coloca abaixo dele. Isso é um problema do Santos. Aí é outra conversa que a instituição, se fosse séria, organizada, tivesse cobrança interna, conhecimento, a conversa era outra. Mas o que acontece é o seguinte, o Santos ontem fazia um bom jogo contra o Botafogo,
O Botafogo optou, né, e não teve, na verdade, Igor Jesus e Cuiabano. Jogou o Alan mais pela esquerda. O Juan não foi bem como centroavante. O Juan seco. Não é o Juan Cruz. Cruz, nenhum dos dois, nenhuma das duas versões não foi bem. Então Mas o que acontece? Qual, Seco ou Cruz? Não, o Cruz também. Vamos lá. Então o que acontece? O Santos conseguiu marcar muito bem a saída de bola do Botafogo no primeiro tempo. Mas o Santos tem uma deficiência muito grande, que é o seguinte, o time não consegue fazer gol. É muito complicado acertar o gol. Então o time finalizava muito, mas mal. Então chegava perto da área, por cima do gol do John. Fora do gol. E ontem quando chegava, sem centroavante, porque o Cleber Xavier optou ontem, né, por 2 linhas de 4, como ele tem jogado, e o Neymar e o Roleiser mais pelo centro. E funcionou. Né? Acho que deu um resultado bom. O time começou a criar um pouco mais, marcou o Botafogo bem na frente. O Botafogo não criava tanto, não conseguia sair jogando tão bem do campo de defesa, mas faltava a finalização correta. O Neymar teve uma chance no primeiro tempo, que ele carrega a bola e o John sai bem, mas ele nem chuta tão bem assim. Os outros chutes do Santos, quase todos para fora do gol. Inclusive o Botafogo, que a gente vai falar agora, dizem que o Nottingham Forest... Veio fazer a limpa, né? Que é o Igor Jesus, o Cuiabano e o Jair. Se perder esses 3 jogadores, é brincadeira, né? Cara, mas o Cuiabano jogar a Premier League com todo respeito não dá, né? Não, mas aí o problema não é nosso, né? Mas ela fica forte, né? Que não classifica pra Champions, não sabe por quê depois também. Então. A gente tá... Mas depende também, ele vai jogar no lugar de quem lá, né? Que também tem uns pernas de pau lá no Nottingham, com todo respeito. Não, calma. Ah, tem sim. Tem uns caras que só correm e são fortes. Que isso. Não tem habilidade zero. O Cuiabano tem habilidade. Botafogo joga primeiro em casa, hein? Decide fora, decide na altitude. Se não fizer o resultado em casa, meus amigos, olha... Mas o time da LDU também é fraco, hein? Tá mais fraco do que o time que foi campeão sul-americano com o Zubeldia contra o Fortaleza. Agora, um questionamento aí. O Botafogo, o Renato Paiva chega para reconstruir um time que perdeu o Luiz Henrique e Almada. Uhum. Aí o cara perde 3 jogadores agora, também vai falar o quê do técnico se for eliminado? Né? Pô, eu acho que vai... O Mundial do Botafogo vai determinar muito isso. Pô, se o Igor Jesus vai lá e mete 5 gols em 3 jogos, pô, os caras da Europa vão querer seu olho. Então, eu acho que é muito nisso também. O Mundial vai ser um termômetro, né, Léo? A gente nunca teve uma Copa do Mundo de Clubes, a gente não sabe o que esperar. Será que o Botafogo vai lá e vai tomar 3 pancadas? O Botafogo vai conseguir jogar de igual para igual? Pô, vai ser difícil, hein, cara? Então... É que assim, a gente tá na dúvida também do que os outros vão fazer, né? Exato. Se o PSG jogar o que jogou sábado, o Botafogo vai tomar um 5-0 também. Então, mas e contra o Atlético de Madrid, por exemplo? Não é o mesmo grupo. O Botafogo tá no grupo de Ceará, lá do outro lado, é isso? Não, tá no Atlético de Madrid também, é isso PSG, mesmo. PSG, Atlético de Madrid, Botafogo... E Seattle Sounders. E Seattle Sounders. É isso mesmo. Que deve estar em casa pensando, meu Deus, o que eu fui fazer aí? O que eu fui fazer aqui com os caras? Mas é isso, por exemplo, e o Atlético de Madrid, que tá numa final, já faz 15 dias que não joga, final de temporada dos caras, os caras cansados, e vão ter que jogar agora. Entendeu? Exato, acho que esse é um ponto. Qual é o Atlético de Madrid que chega? Qual que é o PSG que chega? O Botafogo tá voando, tá no meio de temporada aqui. Então, a gente vai ter que sentir como realmente as equipes europeias vão entender esse cenário, né? Como eles vão chegar lá também, fisicamente, tecnicamente. Alguns times trocando de treinador, como o caso do Real Madrid. Então, Botafogo 1,60, odd pro Botafogo vencer a LDU Quito em casa. 3,75 empate, a dupla chance, LDU ou empate 2,30, total de gols menos de 2,5, 1,72, ambos marcam não, 1,70, para o Botafogo classificar 1,50, para a LDU conseguir a classificação 2,50, intervalo e final de jogo, o Botafogo estar vencendo 2,50. Essa é uma odd que eu pegaria agora, LDU para se classificar, pegaria hoje. Porque eu acho que se o Botafogo realmente perder os 3 jogadores, a LDU passa a ter uma chance jogando na altitude o segundo jogo, cara, de passar bem considerável. Porque eu acho que aí a gente vai falar da questão da variante dos jogadores, né? Onde a LDU, por exemplo, não vai perder jogador. Se a LDU perde um. Não, e pode contratar, né? Quando você falou bem aqui, a abertura da janela no dia 1º de julho permite com que não só o Botafogo vá atrás para se reforçar, que a gente lembra que o John Textor fez isso, foi quando ele trouxe o Almada, quando ele traz realmente os jogadores para encorpar esse time do Botafogo no segundo semestre, diz ele já que vai fazer isso de novo. Eu acho que fica aí diferente também esse caminho para o Botafogo, concordo com você, mas acho que o Botafogo é favorito porque tem chance de abrir um 2-0 na ida e aí vai lá e joga pelo 0-0. Exatamente. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador igualzinha do jogo com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina.
trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN? E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, sem tio, 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site JetSport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra JetSport, você também. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo e a possibilidade de o rubro-negro aplicar um chapéu no Botafogo pelo meio atacante Álvaro Montoro. Só 18 anos de idade, velho e Sarsfield e tratado como uma das grandes joias do futebol argentino, ele é muito comparado ao Thiago Almada, que defendeu recentemente o Botafogo e se mudou na virada do ano para o Lyon, na França, inclusive, vai muito bem, obrigado. Pois bem, o Botafogo tem conversas avançadas com o Montoro, operação de mais ou menos 9 milhões de dólares e a promessa de que em 6 meses ou um ano ele se mude em definitivo para jogar no Lyon. Só que, segundo o Vene Casagrande, que cobre o Flamengo, houve uma proposta do Fla. O José Botto entrou em contato com o presidente do Vélez para entender as condições e eventualmente tentar cobrir a oferta. Importante contar que a imprensa argentina descarta qualquer chance de o Montoro virar reforço do Flamengo. A alegação lá é de que o Montoro vai fazer valer a palavra que ele deu ao Botafogo e jogar no clube de General Severiano. Já setoristas do Fla descartam a informação do Vene Casagrande, afirmando que o Montoro foi sugerido ao Flamengo e o Flamengo não demonstrou interesse em contratá-lo. Não sei se coincidência ou não, mas depois que o Vene Casagrande trouxe a informação sobre um suposto interesse do Flamengo no Montoro, o Rubro Negro divulgou uma nota oficial, alertando os torcedores para os vários nomes que têm sido especulados e que poucos deles são de fato alvo do Rubro Negro. Eu chamo meu parceiro Rodrigo Brandão. Fala, Brandola! Muito bem, Brenoca. E a janela de transferências especial para a Copa do Mundo de Clubes está oficialmente aberta, desde ontem. E ontem mesmo, a transmissão do jogo do Botafogo, eu trouxe algumas informações a respeito de contratações e de saída de jogadores. O Nottingham Forest está querendo montar um time do Botafogo lá na Inglaterra. Não é possível. São 3 jogadores da equipe titular que os ingleses estão de olho. Igor Jesus, que não é novidade para ninguém. A semana passada eu já trouxe que a equipe inglesa fez uma proposta de 20 milhões de euros para levar o atacante. Essa negociação está praticamente sacramentada. O Jair também não era segredo. Os valores não foram revelados, mas o clube inglês vai pagar acima do valor que o Botafogo pagou ao Santos, 14 milhões de dólares. E agora sim a novidade, Cuiabano. O clube da Premier League também demonstrou interesse em levar o camisa 66 do Botafogo. Se de fato vingarem essas negociações, Breno, eles só vão sair depois da Copa do Mundo de Clubes. Isso já está definido. A ideia inicial do Botafogo era valorizar alguns desses jogadores, especialmente o Igor Jesus, para vender por um valor maior depois da Copa do Mundo de Clubes, apostando em um bom campeonato do atacante. Mas os ingleses fizeram uma contraproposta e ofereceram boa parte do pagamento à vista. Isso acabou pesando para que o John Textor mudasse de ideia e aceitasse a negociação. A gente lembra que o proprietário do Nottingham Forest é o Evangelos Marinakis, o grego. Ele tem um bom relacionamento com o Textor e por isso as negociações estão caminhando perfeitamente. Agora, se estão saindo 3, o Botafogo vai ter que repor esses jogadores. E falando
Falando nisso, 2 já estão aqui no Rio de Janeiro, estão realizando exames. O Álvaro Montoro, o meia de 18 anos, jogador veio do Vélez Sarsfield, e o zagueiro Caio Pantaleão, de 29 anos, que veio do Krasnodar da Rússia. Se correr tudo bem com os testes e os exames desses jogadores, eles serão anunciados nos próximos dias. O argentino custou 9 milhões de dólares ao Botafogo, cerca de 51 milhões de reais. O que pesou na negociação foi o fato do Botafogo oferecer um projeto para que no futuro ele atue por um dos clubes da Eagle Holding, o mais provável o Lyon, fazendo exatamente o que aconteceu com o Thiago Almada. Aliás, o Álvaro Montoro é tido lá na Argentina como o novo Thiago Almada. Ele vai assinar um contrato até 2030 e não existe um prazo estipulado para que ele deixe o Botafogo para o Lyon. Já o Caio Pantaleão, nós não temos muitas informações sobre esse contrato, não sabemos o valor. O que se sabe é que, se for aprovado nos exames, ele vai assinar até 2028. Enfim, são reposições para o meio-campo e para a zaga. O Botafogo ainda vai correr atrás de mais um zagueiro, agora de um lateral esquerdo para a vaga do Cuiabano e de um atacante para a vaga do Igor Jesus, além de um ponta que atue pelo lado direito. Os jogadores realizaram uma atividade hoje à tarde no CT Lonier, aliás, atividade que foi aberta para a imprensa. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre esse treino. Foi uma atividade que os jogadores se recuperassem depois da vitória sobre o Santos ontem por 1-0. Aliás, obrigado mais uma vez, Neymar, por ter colocado a mão naquela bola. Botafogo conseguiu a primeira vitória fora de casa no Brasileirão, conseguiu marcar o primeiro gol como visitante e ganhou moral na partida contra o Ceará, quarta-feira, jogo atrasado da 10ª rodada do Brasileirão. Este que será o jogo de despedida dos jogadores antes da viagem para os Estados Unidos. Valeu, Branoca. Valeu, o Rodrigo Brandão. O Botafogo tem esse jogo aí do meio de semana, eu tinha até esquecido. Vamos lotar o Newton Santos, né, rapaziada? É pra encher mesmo. E reforços, Vitor Costa, pensando no Mundial. E saídas prováveis também, né? O Montoro é muito jovem, né? Tem só 18 anos. É o próximo Almada. Pô, o Almada já chegou no Botafogo, tendo uma boa experiência no Vélez e no futebol dos Estados Unidos. E na seleção Montoro, também. foi campeão do mundo, embora tenha jogado só alguns minutinhos. Montoro é bom jogador, tem tudo pra vingar no Botafogo, mas paciência, né? Não vai ser o cara que vai ser a solução dos problemas. Ele vai chegar, vai se desenvolver e tomara que seja muito útil. Essa é a nossa torcida. Quanto ao Caio Pantaleão, é um cara que chega pra jogar, é um jogador mais experiente e o Botafogo tá pra perder o Jair, né? É curioso, passagem relâmpago do Jair, né? 6 meses apenas. Era prevista essa saída dele, mas acho que com 6 meses me pegou de surpresa, sinceramente. Era um jogador com potencial de Europa, todo mundo sabia disso. Mas eu esperava que pelo menos... é pra isso que eles compram também, uma SAF como essa. A Igor tá passando por um problema financeiro gigantesco. Olha o lucro que o Igor Jesus vai dar pro Botafogo. Vai dar, exatamente. Eu falei isso ano passado sobre o Luiz Henrique, errei, né? Que o Luiz Henrique vinha inicialmente com esse objetivo, acabou que o John Textor se enrolou todo e graças a Deus por isso, porque ele rendeu pro Botafogo ao longo do ano. Mas o Jair passou por esse processo, gente. Ele vem pro Botafogo aqui no Brasil, o custo é muito menor de operação pra ele, querendo ou não, e promete a Europa pros caras. Infelizmente isso acontece. Eu falei do Caio Pantaleão na sexta, né? Um jogador versátil que pode ser zagueiro e também volante. Tem uma boa saída de jogo, já jogou como primeiro e segundo volante. Caio Camaleão, é isso? Pantaleão. Camaleão. Ele joga em mais de um. Pode ser, Trocadalho. Mas é um bom reforço, cara, pro Botafogo, tá? Agora, talvez não tenha o nível do Jair, né? O ideal é que o Bastos volte. A gente não sabe em que pé tá essa situação do Bastos, né? O Jair é insubstituível? Não sei se ele é insubstituível, não, cara. O David Ricardo fez um ótimo jogo, tá? Inclusive no lance que o Neymar faz o gol de mão ontem, o David Ricardo tava inteiraço. Talvez até cometesse o pênalti se o Neymar não fizesse a Neymarzice. Talvez até cometesse o pênalti, mas o David fez um jogo muito correto. Agora, só reforçando, paciência com o Montoro. O Almada chegou ao Botafogo pronto. Não à toa, em 6 meses ele fez o que fez, né? Tá na história do Botafogo por 6 meses. O Montoro não vai chegar pronto. Então um pouquinho mais de paciência. Não dá pra tratar ele da mesma maneira como foi o Almada, só tem 18 aninhos. E o Botafogo deve ter a volta de Matheus Martins e Cuiabano para o jogo de amanhã no Newton Santos, dia 4/6, às 20 horas, né? Jogo adiado da 10ª rodada, que pode botar o Botafogo no G6. Cuiabano que desfalcou o Botafogo, assim como o Igor Jesus, no último jogo, estava muito cansado e saiu com 2 na lombar. Jogou no sacrifício contra a Laú. E o Matheus Martins, desde o jogo contra o Fluminense, eu acho, ou contra o Capital, não lembro ao certo qual foi o jogo, ele sentiu e não voltou mais desde então. Então, já que Savarino não vai jogar, serão bons reforços, muito importantes. Não tivemos alguém útil pelo lado esquerdo no jogo contra o Santos. Tivemos que botar 3 volantes. Então, voltando o Cuiabano, voltando o Matheus Martins, pelo menos a gente pode botar o quê? Pode botar o Arthur por dentro, Matheus Martins na direita, Cuiabano na esquerda e aí acho que o Igor Jesus, né, a sua despedida lá na frente. Então a gente teria um time bem competitivo para encarar o Ceará e buscar essa vitória e entrar, né,
ficar nesse período aí de um mês parado do Brasileirão, um mês e meio sem jogos, dentro do G6, que é onde o Botafogo tem que estar durante o resto do Brasileirão para fazer um campeonato tranquilo e ano que vem disputar a Libertadores de novo e disputar a Copa do Brasil. E ainda sobre os jogos, os sorteios, né, dos jogos de oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, eu não vou ser hipócrita aqui de falar que não gostei. É lógico que poderia ser melhor. Poderia, em vez de ser o Red Bull na Copa do Brasil, poderia ser o CSA, o CRB, poderia. O Retrô, poderia. Mas, no finalzinho do sorteio ali, sobrou Botafogo, Red Bull, Palmeiras e Corinthians. Então poderia ser bem pior. Pegar um Corinthians no Palmeiras seria muito mais complicado do que pegar um Red Bull, que tá bem, tá um bom ano, né? Tá brigando lá em cima do Brasileiro, chegou a pegar a liderança em alguns momentos, mas eu confio mais no Botafogo contra o Red Bull do que num jogo aberto e franco contra Corinthians e contra Palmeiras. O Red Bull ganhou de 1-0 do Botafogo, aquele Botafogo desmontado, tentando assim, encontrar um futebol, um padrão de jogo com o Renato Paiva ainda, no começo do Campeonato Brasileiro. Agora, já encorpado, já arrumado, e depois de uma janela de transferências que pode reforçar o time, eu confio que o Botafogo pode passar pelo Bragantino sem muito susto. A LDU. O grande complicador da LDU é a altitude, sabemos disso. Mas não é uma altitude de Potosí, por exemplo, de 4.000 e porrada. Não, é 2.000 e pouquinho. Dá para você administrar. E tendo feito o primeiro jogo em casa, você consegue aí fazer um 2, 3-0, quem sabe, jogar o primeiro jogo sabendo que tem que entrar como se fosse um jogo de volta, tendo que tirar a vantagem, com a obrigação de atacar até fazer os gols, fazer 2, 3 gols. 1-0 é muito perigoso, porque 1-0 na altitude empata tudo e é pênaltis. Então, 1-0 não é o ideal. O ideal é ganhar de 2 ou mais gols de diferença. E tendo em vista que a LDU hoje em dia tem um time muito inferior. A gente pegou a LDU em 23, foi 0-0 lá. Pegamos a LDU ano passado, foi 1-0 só para eles lá na estreia do Arthur Jorge. Ainda o time desmontado, bagunçado, sem conhecer muito como ia jogar. E esse ano o Flamengo foi lá, que fez uma fase de grupos de Libertadores muito fraca, o Flamengo esse ano, né, cheio de críticas lá pelo time do Flamengo, e mesmo assim foi lá e foi 0-0 contra 1-1 contra a LDU na altitude, empatou. Então o Botafogo tem condições de ir lá e conseguir um empate, ou quem sabe uma derrota por um golzinho de diferença só, tendo feito 2 gols de diferença em casa, 3 gols, se classifica assim sem muito susto. O Botafogo tem condição de passar da LDU. É muito melhor pegar a LDU do que pegar, por exemplo, Palmeiras, São Paulo, River Plate, Racing, times muito melhores que estavam no pote 1, da onde veio a LDU. Eu queria pegar o Estudiantes, mas como não deu, né? A LDU é um dos menos piores de se enfrentar, na minha opinião. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Aqui em cima nós temos o Live Pix. Aqui embaixo nós temos o link do nosso canal Reserva, que bateu 1.000 inscritos, graças a Deus. Mas quem não é ainda inscrito naquele canal Reserva e tá nesse aqui, se inscreva lá, porque pode ser que esse aqui seja derrubado. Então vá pra lá, porque se por acaso esse aqui cair, você tem que estar inscrito no outro canal para continuar recebendo nossos vídeos, tá? Não parar de receber nossos conteúdos, tá bom? Se inscreve lá, tá? E temos nosso Instagram também, caso esse aqui caia, vamos avisar pelo Instagram a vocês. Vai lá e segue o Instagram também. Tem o canal de React Torcedores, tá meio parado, mas vamos voltar a postar assim que possível. Temos nosso e-mail de contato, que é o nosso Pix ali em cima, rafoguense10@gmail.com. Qualquer valor que se doar é muito ajuda muito a gente, tá? Ajuda muito o nosso serviço aqui, o nosso trabalho, tá? Live Pix, Superchat e o Pix ajuda muito. Ó, São Paulo já saiu ali no sorteio, primeiro sorteado, vamos ver quem é o rival de São Paulo. Pode ser o Botafogo, tá? Pode ser. Se por acaso sair enquanto eu tô aqui explanando, eu aviso vocês. E acho que é isso, né? É o nosso e-mail de contato. Queria propor aí um jabá, um merchan. Então é isso, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.